Olá, leitores! Tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje, então, mais uma resenha muito rápida, um livro muito curto, interessante aqui, Homens de um Livro Só. Provavelmente eu já abri a playlist do tema geral Religião e Coisas Afim, vai estar aqui no card, já fiz o convite para você dar uma olhada. Então, um livro muito interessante, curto, preciso no sentido de analisar exatamente os itens que ele quer. Então ele é bem rápido, traz algumas conclusões que eu vou comentar aqui, uma edição muito interessante, uma folha não aquela amarela, mas assim, fácil leitura também dessa outro material, muito interessante, um tamanho menor aqui, eu gostei, então vou fazer alguns comentários teórico sobre ele, as conclusões que ele traz. Então, como sempre, vou pedir aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, é muito importante. Lembrando, sempre tem os links de compra aqui na descrição e quando você usa o link, chega no site, compra esse livro ou os outros livros ou outras coisas. A partir do link, você ajuda o canal, tem o botão de membros, faça bastante comentário se você gosta dessa temática, posso tentar ampliar, trocar a sequência aqui sobre religião e coisas, mentalidade, alguma coisa nessa direção, que eu tenho alguns outros materiais que eu posso trocar a sequência, fica o convite para você participar. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado em playlist, tem vários autores, temas, literatura nacional, internacional, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, então, como eu já falei um pouco da edição, é um livro muito curto, rápido e preciso, falar, essa aqui é a minha conclusão, um pequeno introdução da história, aqui está a conclusão, o que eu acredito. É provável que o autor tenha trabalhado em mais detalhes, com mais informações nos outros livros teóricos. O autor então é um especialista, tem algumas graduações e outros livros publicados. Eu achei que ele escreve muito bem, eu gostei da maneira que ele constrói os parágrafos, o texto, fiquei curioso para fazer como fiz no vídeo de últimas leituras. É provável que eu tente comprar mais livros desse autor aqui e trazer no canal. Como plano aqui, normalmente quando é livro teórico, eu faço alguns comentários gerais, usando algumas páginas, então vou usar o meu roteiro e já vou comentar. Lá na frente ele faz algumas conclusões e ele critica, faz algumas críticas às pessoas que utilizam o Charles Darwin ou como as pessoas utilizaram este livro para criar o darwinismo. Então temos resenha aqui no canal também, fica o convite para você dar uma olhada. E eu antecipo, a menos que eu não percebi, eu acho que na época as pessoas trocando ideia com Charles Darwin chegaram a algumas conclusões e utilizaram essa ideia para itens filosóficos e políticos, então todas as críticas. O livro em si, este aqui, eu não achei nenhuma passagem grande, você falou, nossa, essa passagem aqui complementa, ou as pessoas leram essa passagem e dessa passagem fizeram toda essa discussão de ter preconceito contra pessoas, grupos e etc. Você provavelmente deve saber que tem essa discussão sobre o darwinismo, mas aqui ficou mais a ideia de biologia e eu queria ter feito essa leitura para ter certeza, porque as pessoas comentam, só que eu queria saber se estava na obra e a princípio eu não achei, mas tem comentários maiores na resenha também. Muito bem, falando sobre a introdução, na introdução ele faz alguns comentários apresentando as conclusões sobre o fundamentalismo. Então as pessoas que seguem as religiões, elas podem fazer esse grupo, entender errado o livro sagrado e partir para atos políticos, obviamente contrário ao livro. Ok, isso é comum, várias pessoas comentam nessa direção, que a pessoa que está fazendo esses atos de outras religiões também, em outros grupos, não está seguindo corretamente, então tem várias discussões sobre isso, não há nenhuma surpresa. Ele traz alguns parágrafos muito interessantes, parágrafos muito bons de conclusão que você pode utilizar para a sua conclusão, conversar com pessoas, porque é um livro mais curto, ou usar para citação, de fazer pesquisas acadêmicas. Ele traz o René Guénon, alguns comentários sobre esse autor. Eu quero tentar ler sobre ele mais à frente, que várias pessoas comentam. O Friedrich Schwann também, algo nessa direção, não sei se os dois autores, mas parte da discussão está aqui, A Ciência da Prática Espiritual, da Cultrix. Ganhei esse livro da editora, somos parceiros. Obrigado, editora, e você que está sempre assistindo, por isso que eu estou conseguindo receber livros. Está na playlist, tem a resenha, vai estar aqui no card, vai estar na playlist também. E uma das coisas que ele comentou aqui, que eu queria acrescentar, mais ou menos essa ideia. Aqui ele falou, olha, eu virei cristão 2 anos e depois achei que não é interessante, fui na Índia. Eu falei, nossa, um dos insights que eu tive. Achei interessante a leitura, mas assim, poxa, se você tivesse ficado 20 anos com grande intensidade, sendo cristão 10 anos, e depois você falou, olha, não gostei, não entendi, assim, facilitando bem a discussão, Troquei de religião, ok, eu ia entender. Mas assim, só 2 anos, e aí você ficou esses 2, 3 anos, que depois ele foi para a Índia, com muito mais intensidade vivendo a religião, a interpretação,
filosófica, mística, enfim, não sei exatamente, espiritual, acho que é mais do que mística, espiritual. Então, não uma crítica, uma situação que eu vi que as pessoas não seguem com tanta intensidade as religiões principais aqui, que ele está comentando, né, as maiores, né, que o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, bem que aqui ele não trata muito do judaísmo, e acabam indo para essas outras ideias. Nenhuma crítica aqui, apenas um comentário, que eu não vou conseguir expandir aqui, que eu vou focar no livro, mas muito interessante isso aqui, também gostei da leitura. Agora vamos para algumas páginas. Então aqui ele utilizando na página 19, 20 e 21, e depois ele fala lá na 75 sobre o sufismo, que é um outro entendimento, de forma bem resumida, o que eu captei aqui, que basicamente ele diz que esse entendimento, que todas as religiões são partes de uma ideia principal, que seria a religião mais correta, e você pode pegar partes de cada religião para conseguir construir o conhecimento verdadeiro ou melhor. Ele diz aqui alguma ideia, um exemplo bem interessante, que é da montanha, uma metáfora. Você pode subir na montanha e você vê, nossa, esse caminho aqui está difícil ou não é o correto. Você pode desviar, no caso seria trocar de religião e continuar subindo até o conhecimento mais verdadeiro. Você pode se apoiar em dois locais diferentes, então você está subindo a montanha, você coloca apoios em dois locais diferentes, quer dizer, seriam duas religiões diferentes ao mesmo tempo. Obviamente, a pessoa que segue uma religião só vai falar, não, a minha é correta, esse é seu entendimento, está errado a priori, você não pode ficar pegando um pedaço de cada religião. Então achei um site interessante, obviamente ele não vai conseguir trazer toda a discussão a favor e contra, que tem toda uma jornada, você tem que ter conhecimentos das outras religiões, mas achei um insight bem interessante e pelo menos ele está ilustrando a situação que ele está tentando demonstrar desses dois autores. E o próximo item, que ele está falando sobre a jihad. Então ele começa falando, olha, então as pessoas que são fundamentalistas, uma das interpretações que ele está trazendo, a pessoa não está entendendo corretamente o livro sagrado ou simplesmente está dizendo que está seguindo, mas o que o cara quer mesmo é política e economia, fora da proposta do livro sagrado. Ok, isso é bem relativamente comum, certo? Mas ele tem que passar por todos isso, por isso que eu achei bem interessante o livro. E ele continua discutindo, falando coisas a favor e contra, tentando trazer informações para a nossa reflexão e a conclusão dele. E aí ele fala na 27 que o conceito de jihad literalmente é um esforço sagrado, mas em geral traduzido como guerra santa. Ok? E depois ele complementa dizendo que, em outras páginas, na 28, 37 e 61, que este conceito, na verdade, tem dois caminhos. Tem a externa, mas na verdade a principal é a interna. Então você tem que ser um bom ser humano. Obviamente, se você chega nessa ideia de ser bom ser humano, você não vai precisar brigar com as pessoas de outros povos, outras religiões. Ok? Não sei se resolve toda a discussão, mas quando você faz a leitura aqui, você fala, nossa, muito interessante, eu nunca tinha visto alguém, eu particularmente nunca vi, ele trazer a discussão tão claro. Agora eu não sei, talvez você seja especialista, você leu muito mais sobre isso, você pode falar assim, Pedro, eu li o livro, depois que você indicou, gostei, mas ele não trouxe esses itens principais. Pode acontecer, ou pode ser quando eu ler mais itens, eu posso resgatar e voltar aqui e falar, olha, quando eu li aquele outro, eu não tinha essa informação, agora eu li mais livros e eu vi que estava faltando. Mas no primeiro momento eu gostei muito destas páginas, dessa conclusão que ele está trazendo. Então aqui na página 36 e 37, ele faz alguns comentários que as pessoas não têm uma cultura geral para perceber que livros e obras de artes estão ligados com a religião. Todo povo tem uma religião, não dá para você desligar. Tanto que teve um outro livro, ou algum outro livro que eu li, provavelmente vou tentar ver se eu coloco aqui na resenha, ou livros que se aproximaram dessa ideia, aqui ou no card ou na descrição. Se você tem uma sociedade que não tem religião, provavelmente ele vai ser religião alguma outra coisa. Ou uma pessoa, um político, um artista, ou o partido mesmo vai virar a religião. As pessoas vão ir nessa direção. Acho que é provavelmente o Zero Infinito da playlist de distopias. Então ele comenta sobre isso, ele comenta que tem passagens do livro sagrado, o Corão, que os povos do livro, cristãos, judeus e hindus, você não deve atacá-los ou ter alguma coisa nessa direção aqui, que não é para você ir atacar eles, né? De uma forma bem resumida aqui, para eu não gastar muito tempo, mas é mais ou menos nessa direção. Ele traz alguns trechos para comprovar. Então, novamente, é um livro curto, de introdução da introdução, mas eu acho que ele cobriu bastante informação mesmo sendo curto o livro. Aqui uma outra informação, da 33 até a 36, aí eu lembrei aqui a
anotação do livro, que é A Cultura Cristã, do T.S. Eliot. Tem um resenha no canal, vou colocar aqui no card, e justamente ele está complementando o que eu acabei de dizer, que as pessoas não seguem, ou não entenderam direito, não têm informações históricas, elas têm conhecimentos superficiais. Talvez a mídia também não ajude muito nessas discussões, então tem vários parágrafos que você pode ler, concordar, ser contra, mas pelo menos está bem esquematizado o parágrafo para você poder citar e destrinchar, falando que ele errou, que ele mentiu, que você é a favor e contra, enfim, coisas nessa direção também. Aqui um outro comentário das outras páginas 46, 47, 50 e 51, que a religião, principalmente o Islã aqui que ele está citando, que a religião então Islã tem itens internos e externos, e por causa disso você tem níveis diferentes de entendimento, de conhecimentos técnicos, e que você tem uma maneira de você rezar ou de você praticar que você alcança esses dois. Ele destrincha essa informação usando alguns comentários do Friedrich Schwann, que parece ser um cara muito importante que um monte de gente está citando, um monte de gente fala que ele errou e um monte de coisa também, então gostaria de ler livros desse autor para trazer no canal mais à frente, que eu quero ampliar essa playlist de religião. Então ele traz aqui, é muito bom, você consegue ter um mapeamento muito interessante de possíveis discussões e itens a favor e contra. Por isso que eu gostei tanto do livro. Ele traz aqui uma outra página, deixa eu ver, aqui na página 56. O Corão, termo que significa recitação em árabe, contém as verdades e os direcionamentos essenciais que moldam a vida dos muçulmanos. O livro é a fonte por excelência de conhecimento metafísico e místico. É também base do código de comportamento ético, moral e social. Trata da ordem divina e de suas qualidades, da vida e dos ensinamentos diversos, dos diversos profetas, começando com Adão, concluindo com Maomé, e incluindo Noé, Abraão, Moisés, João Batista e Jesus. Ou seja, os profetas pré-islâmicos têm lugar de destaque no texto sagrado, com seus nomes repetidas vezes citados e suas histórias narradas. Ok, página 56, definição do que seria o livro, ou algumas informações. Aqui já aproveito, que eu não comentei até agora, que ele faz uma outra discussão muito interessante, que quando tem essa formação do livro sagrado e da história deles, não tem, na região onde está acontecendo, não tem um Estado formado, e tem um outro item, que quando Jesus está lá, o Império Romano já está formado. Então, alguns dos itens políticos e econômicos, Jesus não precisou explicar ou ter trechos, ou se tem em menor quantidade, porque eu não sou tão especialista, ele também não traz toda a discussão, mas é um item que eu não tinha me atentado, achei interessante esse insight, por isso que eu estou comentando. Agora não sei quanto que esse insight pode ser bom para outros livros teóricos, não sei, que é o que, novamente, então Jesus chegou a ter o Império Romano funcionando. Então ele pode falar assim, olha, vamos só rezar aqui religião, porque o Estado e a economia já está funcionando, vocês já têm aqui o exemplo, só vão tentar aproximar da nossa ideia de religião. E o livro sagrado, então, o Corão, tem mais instruções ou mais orientações, não sei se seriam esses os termos mais técnicos corretos ou respeitosos, espero que sim, que tem então itens, passagens no livro sagrado do Corão, justamente sobre política, economia e modo de vida, porque naquela região não estava estruturado. Então Deus colocou isso no livro sagrado, bem resumido, não sei se essa a conclusão, a maneira mais teórica de dizer esse item, mas colocou no livro, está no livro, para ter essa orientação por causa desse motivo histórico e prático da época. Achei esse insight muito interessante. Ele faz dois comentários muito bacanas também sobre o papel de Maria, do livro sagrado do Corão, que tem mais passagens ou passagens que protegem mais do que na Bíblia. Agora não sei também, né, o quanto que seria isso polêmico, ou quanto que isso está sendo discutido em outros livros teóricos, mas achei muito interessante saber que existe essa discussão sobre o papel dos filósofos na Península Ibérica. Então, nós sabemos que tem no ensino médio, o pessoal árabe, né, aquela população, vai conquistar a Península Ibérica, então tem essa mistura cultural antes do Portugal e Espanha expulsar os árabes e formar o Estado Nacional ali, Portugal e Espanha. Bem resumida a história, só para saber que existe, e tem essa página aqui, que a gente teria que destrinchar com mais detalhes a favor e contra aqui. Se você tem conhecimentos dessa área, ou já leu alguma coisa, ou gostaria de complementar, faça aí nos comentários, que daí eu vou salvando e vou construindo os próximos roteiros, comentários, se tiver algum livro que você sabe que complementa essas discussões. Muito bem, então, voltando, que tinha acabado a bateria da câmera, e daí, o que nós temos aqui da página 90 para frente, que é muito interessante, que eu gostaria de reforçar aqui, que ele fala que esse aspecto que eu discuti até aqui, alguma dessas passagens, como as pessoas encaram
alguns livros específicos da maneira incorreta, então eu já dei algumas passagens porque ele disse que seria incorreto. Então o marxismo seria nessa direção, que as pessoas iriam gostar do partido, iriam rezar para o partido no lugar da religião. Não sei exatamente se é nessa direção, eu estou misturando com algumas outras coisas que eu li, mas a gente pode resgatar, tem um conteúdo muito interessante aqui. Que o Freud também é nessa mesma direção, porque o Freud então ele começou uma teoria e ele seria o primeiro sacerdote dessa teoria, porque ele formou algumas pessoas, então ele falou, vocês podem formar novas pessoas. Então ele seria o primeiro dessa ideia, então seria uma coisa mais dessa ideia de comparação com a religião. E aí ele faz uns paralelos, traça várias informações bem interessantes. E também tem do Darwin. O Darwin nós temos aqui, Origem das Espécies, foi a edição que eu li. Temos resenha aqui no canal, como eu comentei. E se chegou até aqui, então, muito obrigado. Esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre que tem os links de compra aqui na descrição. Quando você usa o link, você ajuda o canal. Botão de membros. Faça bastante comentários e a gente se vê no próximo vídeo.